Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Dri De Lorenzo, Renato Rovai, Felipe Pena. Um abraço para todos os internautas e para o Lucão. Muito obrigada. Um abraço ao ministro Paulo Teixeira, ministro corredor, rapaz. Penso que... Ministro atleta. O cara faz 10 quilômetros e sai ainda fazendo de conta que podia fazer 42. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo bom. Quer dizer, complicado, né, com essa coisa do Rio Grande do Sul. Imagino que você deve... Não, o Rio Grande do Sul, na minha opinião, ele é um dos maiores desastres climáticos, certamente é o maior desastre climático do Brasil, né? Mas também é um dos maiores desastres climáticos do mundo, né? Quer dizer, todo mundo ficou em mente com o furacão Katrina em Nova Orleans, né? Que levou tudo, né? E aqui levou tudo e por um período largo, né? Porque a água em Porto Alegre não baixou, né? A água do Guaíba não baixou e agora as cidades mais ali do sul começaram a receber essa água, mas a água não baixou, voltou para as cidades que estão ao norte de Porto Alegre, né? Enfim, é um profundo desastre que, na minha opinião, tem que levar uma reflexão nossa sobre os eventos climáticos extremos resultantes do aquecimento global, a dificuldade da humanidade em reverter o aquecimento global na velocidade que precisa reverter, né? E também, por outro lado, o Sul, né, que recebe esses efeitos, né? O Brasil virou epicentro das crises climáticas, nós vivenciamos seca no Rio Grande do Sul ano passado, tufão no Rio Grande do Sul, agora essas enchentes que tudo levaram. No norte, a seca no Amazonas, você viu que nós perdemos 200 botos, né? No Nordeste, seca no Nordeste, aumento do clima no Centro-Oeste, e o Sul global, ele virou o lugar que os pobres estão pagando pelo aquecimento global promovido pelos ricos, né? Eu participei na FAO ano passado de uma conferência que o sujeito disse, olha, nós perdemos todo o nosso gado. Ele falava assim de uma propriedade que perdeu 2.500 cabeças, outras perderam 3.000 cabeças, 5.000 cabeças de gado. Enfim, o sul global é que está pagando pelo prejuízo do aquecimento global provocado pelo norte, entre aspas, desenvolvido, né? Então, eu acho que temos que acelerar a agenda ambiental e temos que exigir o pagamento pelo sofrimento dos pobres. Você vai ver os abrigos no Rio Grande do Sul, você vai ver na cara das pessoas, o sofrimento das pessoas, de onde elas vieram, você vai ver que são as pessoas pobres, que na sua grande quantidade estão pagando por isso, mas também levou tudo na agricultura, levou tudo na cidade, tem cidades que desapareceram nessas chuvas agora, né? Então, é um tema dramático e o que nós temos que fazer, em primeiro lugar, agora é salvar o Rio Grande do Sul. Todo esforço hoje é para salvar o Rio Grande do Sul. O presidente Lula lançou primeiro um pacote de financiamentos que já totaliza 70 bilhões de reais. Segundo, ele lançou ontem, né, a suspensão do pagamento da dívida, que vai liberar 11 bilhões para o Rio Grande do Sul, quase 4 bilhões por ano de investimento. O Rio Grande do Sul vai passar para o topo dos investimentos brasileiros, estados que vão investir, e agora ele está fazendo política para os cidadãos, que ele ficou de lançar medidas hoje para os cidadãos, né? E toda a equipe nossa está no Rio Grande do Sul, as Forças Armadas,
os ministérios, as empresas públicas, toda a nossa equipe está no Rio Grande do Sul tentando ajudar o povo a superar essa difícil fase da vida deles, desse desastre climático. E temos que ressaltar que o governo está num esforço hercúleo e a sociedade brasileira tem uma rede de solidariedade impressionante, que a gente tem que baixar o chapéu para a solidariedade que nós estamos vivendo no Brasil. Ministro, eu só quero fazer mais uma pergunta, eu vou passar para vocês, mas é que um artigo publicado ontem na Fórum sobre a questão da tragédia no Rio Grande do Sul e colocando o agronegócio como vilão dessa tragédia, teve mais de 100 mil leituras. Né? Porque o aquecimento global ele se dá em função de diversos motivos. Ele não é um fenômeno só da natureza, tem um pouco de natureza, mas tem também e muito no desenvolvimento industrial baseado em combustíveis fósseis e também do agronegócio, ministro. Aí é a sua área, por isso que eu estou lhe perguntando. Como lidar com isso? Então, Renato, primeiro, o aquecimento é resultado da ação humana, não é isso? Essa revolução industrial que utiliza de petróleo, de combustíveis fósseis, ele é da ação humana, não é? E quem mais emitiu foi o norte desenvolvido. Né? Então, o aquecimento global tem endereço e é da ação humana. Né? Aqui no Sul, eu atribuo a três fatores. Né? Primeiro, o desmatamento que foi promovido, inclusive e estimulado no governo passado, governo Bolsonaro. Você se lembra, Renato, Dri, Felipe, daquela fatídica reunião ministerial do governo passado em que o Ricardo Salles falou, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. E passar a boiada era precarizar a legislação ambiental e precarizar a fiscalização ambiental. Então, nós vivemos um momento de supressão de vegetação como nunca tínhamos vivido no período recente do Brasil, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Né? O desmatamento está diminuindo fortemente no governo do presidente Lula e estamos revertendo, mas o governo Bolsonaro foi grande responsável. Segundo, você tem o que eu chamaria dos criminosos ambientais, porque tem muita gente que pratica crimes ambientais no campo, mas eu não quero confundi-los com o agronegócio, né? Porque você tem uma parcela do agronegócio e da agricultura familiar altamente comprometida com a sustentabilidade. Né? Quer ter selo, quer ter vinculação, até porque essa cadeia exportadora ela precisa de selo ambiental. Então, eu não confundiria com todo o agronegócio esses que praticam crimes ambientais e que abriram áreas na Amazônia e que suprimiram vegetação, eu não os confundo. E terceiro, o neoliberalismo que também ajudou digamos assim, a fragmentar e afrouxar a legislação ambiental. O próprio Rio Grande do Sul, nesse período agora recente, fez muitas mudanças ambientais importantes, Né? Então, eu diria que nós tivemos, eu acho que o bolsonarismo ele é o crime vinculado ao governo. É o governo que se vinculou ao crime e deixou. Então, você deixou ter desmatamento, você diminuiu a fiscalização do IBAMA, você deixou invadir a área indígena, deixou mineração ilegal, todo tipo de crime tinha um governo por trás para apoiá-lo. E o bolsonarismo foi a expressão desses crimes. Né? Bom, e essa
esse mecanismo do neoliberalismo é um mecanismo que deixa o poder econômico das regras, né? E eles deram as regras ambientais, né? Essa degradação da legislação ambiental no Rio Grande do Sul foi isso. Foi o poder econômico que foi flexibilizando a legislação, flexibilizando, deu nisso, né? E ocupação das áreas de várzea, né? O mercado imobiliário que foi para cima das áreas de várzea, que as loteou. Então, esses três fenômenos que eu diria aqui, né? Primeiro, o fenômeno da emissão de CO2 pelo mundo, entre aspas, desenvolvido. Segundo, o crime ambiental com respaldo governamental, que foi o período do bolsonarismo. E terceiro, a força da grana que afrouxou a legislação ambiental, principalmente no Rio Grande do Sul, e gerou esse processo, né? E lá em Porto Alegre tem um quarto fenômeno, né, que foi a não manutenção dos diques. Os diques não foram mantidos. A água entrou exatamente através dos diques que deveriam ter sido mantidos, das bombas que não estavam funcionando. Então, construíram aquela proteção na cidade. Em 1973, foi transferida aquela proteção para o município, e o município perdeu a memória desses eventos e não manteve aquela proteção. E aí a água entrou por toda a cidade. Ministro, quando você fala esses 4 pontos, fica muito claro para a gente o motivo do que aconteceu. Está claro, está claríssimo. Mas a gente aqui na Fórum, a gente mostrou a infelicidade, eu vou usar esse termo, é muito pior do que isso, para não ser mal educado, de um prefeito que discutiu com o ministro Paulo Pimenta, tentando induzir a população que aquele discurso era real, e depois o Paulo Pimenta trouxe o verdadeiro diálogo que tinha acontecido com aquele prefeito. Acho que você deve ter acompanhado. Eu quero chegar no ponto da desinformação, da produção de fake news, de como que essas informações que você acaba de dar aqui para a gente, e desinformações sobre a atuação do governo, que é bastante efetiva nesse momento de crise, diferentemente do que fez Bolsonaro durante a pandemia, por exemplo, como que isso está sendo aproveitado pela extrema-direita para desvirtuar, para se transformar em fake news. Como é que o governo está reagindo a isso? Quais são as estratégias que vêm sendo feitas para se reagir a essa produção de fake news sobre o que eles chamam de imobilização ou imobilidade do governo? Felipe, no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo um fenômeno que o governo está totalmente debruçado para ajudar, mas está tendo que está se defrontando com, de um lado, o apagamento, porque tem certas forças que querem apagar. Então, quando entra lá Forças Armadas, quando entra os Correios, quando entra os ministérios, falam de uma maneira como se não tivesse nada a ver com o governo federal. É o que eu chamo do apagamento, né? E parte dos meios fazem isso, né? Eles tentam apagar a ação do governo federal lá. E outra parte é lidar com fake news, né? Quer dizer, gente que vai criando dia a dia mentira, atribuindo ao governo ações que o governo não fez, né? Então, gente que vai lá e diz, olha, não chegou aqui o remédio porque o presidente Lula disse que não deveria chegar antes dele. Outros que dizem, essa estrada aqui, a Polícia Rodoviária Federal parou o caminhão que ia trazer solidariedade. Então, todas essas mentiras encheram o cenário, né? O que eu vi é que os ministros Jorge Messias e Ricardo Lewandowski chamaram as plataformas à responsabilidade, né? E estão processando esses meliantes, né? Para dizer uma palavra do linguajar policial, né? Esses meliantes que não dão nenhuma solidariedade, mas desinformam, né? Desorganizam, ajudam a confundir o povo que está vivendo nesse sofrimento.
né? Os negacionistas agora estão diante desse fato, né? Quer dizer, eles até agora negaram que havia o aquecimento global, e aqui no Brasil você tem uma onda de negacionistas, inclusive políticos gaúchos negacionistas, né? Esses, agora, na minha opinião, foram desmoralizados, porque eles não acreditavam nessa hipótese, né? Agora, do outro lado, esses que estão construindo essa fábrica de mentiras, esses todos serão processados pela ação do ministro Jorge Messias e pela ação do ministro Lewandowski. Ministro, uma dessas fake news que circulou bastante foi em relação ao desabastecimento, que começou a circular que ia faltar arroz, que as pessoas tinham que comprar, e teve até supermercado que colocou proibido levar mais de uma unidade. Como que está essa questão dos alimentos? Poderia explicar se realmente não vai ter abastecimento e o que o governo fez para que isso não ocorra? Então, o governo já decidiu, o presidente Lula decidiu, e através da Conab, que está vinculada ao nosso ministério, está comprando 1 milhão1 milhão de toneladas de arroz. 1 milhão de toneladas de arroz e 500 milhões de reais destinada à compra de 1 milhão de toneladas de arroz. Nós vamos comprar no exterior, nos países vizinhos, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas, ao mesmo tempo, tem um esforço do governo em trazer o arroz que está no Rio Grande do Sul. Isso é, o arroz estocado, que não foi perdido, não foi encharcado pelas enchentes, esse arroz também será veiculado. Não faltará arroz, e essas pessoas trabalharam uma fake news que criou-se uma situação de desespero, que as pessoas iam para o supermercado e pediam para comprar um monte de arroz, gastando dinheiro que não podiam gastar às vezes, né? Porque o arroz pode envelhecer também, porque elas não vão consumir esse arroz no tempo necessário, e pagam um preço, inclusive, nesse momento, acima do preço que deviam pagar. Por isso que eu acho que cabe a nós esclarecer, não faltará arroz, não haverá desabastecimento. E o que tem em profusão hoje são fake news que precisam ser combatidas. Ministro, eu quero mudar um pouquinho de assunto para falar sobre ações que o senhor tem realizado no seu período de exercício do Ministério. Eu sei que tem um Desenrola, tem programa de Bolsa Família. Se o senhor falasse de alguns desses pontos, a questão dos assentamentos, como é que o Ministério já fez e o que o senhor pode nos dar em primeira mão aqui, o que ainda irá fazer, né? Tá. Primeiro, dizer que nós, fazendo o balanço de um ano do Plano Safra, nós conseguimos bater um recorde de investimento na agricultura familiar e conseguimos também aumentar o investimento junto ao pequeno agricultor, né? Nós aumentamos, por exemplo, no Nordeste, em 67% na agricultura familiar, aumentamos no Sudeste, no Norte, enfim, nós estamos conseguindo nacionalizar o Plano Safra da agricultura familiar. Em segundo lugar, aumentamos a mecanização no campo também. Aumentamos a mecanização no campo brasileiro. Em terceiro lugar, lançamos o programa Terra da Gente. O governo voltou a fazer a reforma agrária, assentar famílias que estão em acampamentos, em beira de estrada, e a nossa orientação é que esses assentamentos sejam feitos com enxoval, que as famílias entrem com crédito, com financiamento, com agroindústria, cooperativas, entre com todo o apoio para o desenvolvimento desses assentamentos, né? Quarto lugar, voltamos a titular famílias que estão no programa de reforma agrária, e o INCRA voltou a conceder títulos para a reforma agrária, mas também a demarcação de terra de quilombos. Então, nós estamos voltando a demarcar terra de quilombos e passando também a demarcar e entregar lotes da reforma agrária. Esse programa Terra da Gente, ele inovou
no sentido de que nós estamos obtendo terra com dinheiro, 530 milhões que foram dotados no INCRA. Depois de 7 anos, voltamos a comprar terra e pretendemos incorporar ao programa de reforma agrária 300 mil famílias no Brasil. 300 mil famílias serão incorporadas ao programa de reforma agrária, né? E além do dinheiro que a gente está destinando, nós estamos com uma estratégia de obtenção de terras públicas, do patrimônio da União, da Câmara de Destinação de Terras Públicas. Ao mesmo tempo, os bancos, né, estão repassando para o INCRA as terras que eles têm patrimônio, né, o que é uma estratégia nova. Aqueles que devam para a União podem pagar em bens, que também serão destinados para a reforma agrária. Os estados devedores também poderão entregar bens que são destinados à reforma agrária. Todas essas estratégias fazem com que a gente retome um programa de reforma agrária robusto no Brasil, né? Quais são os nossos próximos passos? Que você pediu para adiantar, né? Primeiro, nós vamos lançar o Plano Safra da Agricultura Familiar agora em junho. E tem 3 componentes no Plano Safra. O primeiro componente é fazer com que o pequeno entre no financiamento. O segundo componente é o apoio às cooperativas. E o terceiro componente é do financiamento para ampliação da mecanização, né? Essa é a primeira novidade que eu adianto aqui. A segunda novidade é um plano de abastecimento para chegar produtos de qualidade, produtos saudáveis, nas periferias dos grandes centros urbanos, né? Nós vamos já começar esse programa pelo arroz agora, mas fazer com que chegue alimento saudável nos grandes centros urbanos e nas periferias. Isso porque parte da população não está comendo, mas parte da população também come mal, come ultraprocessados, o que dá problema de saúde grave para essas pessoas. Então, nós queremos que chegue arroz, feijão, mandioca, hortaliça, legumes, frutas, né? E as pessoas possam comer de maneira sadia. Eu queria te dizer, Renato, você me fala que eu sou corredor, né? Mas é um hábito de saúde correr, não tenho nenhum objetivo de competir. Mas hoje de manhã eu corri junto com o ministro Wellington Dias, né? E os dados são impressionantes em relação ao tema do combate à fome. Dos 33 milhões de pessoas que estavam com fome no Brasil, que estavam no mapa da fome, com insegurança alimentar grave, 24 milhões saíram da insegurança alimentar. A renda no Brasil, ele aumentou 11% na média, a renda. Nos mais pobres, 37% de aumento na renda dos mais pobres. Então, nós estamos vivendo um momento que as políticas públicas passaram a dar resultados importantes na superação da extrema pobreza e miséria, da fome, enfim, esses processos, né? Então, as novidades que eu queria trazer para vocês hoje são essas, né? Que o Plano Safra vai incorporar os pequenos, as cooperativas, em mecanismos mais eficazes de mecanização. Segundo, que o Plano Nacional de Abastecimento está desenhando uma estratégia para chegar a alimentos de qualidade nas periferias, os chamados desertos alimentares, vazios alimentares, né? São essas as duas grandes novidades que eu quero trazer. E, por último, nós estamos trabalhando 2 programas novos aqui. Um programa de integração. Integrar o grande ao pequeno, né? Na fruta, na flor, na carne, no leite, integrar o grande ao pequeno. Isso é as cadeias dinâmicas incorporarem os pequenos. Em segundo lugar, nós estamos desenvolvendo um programa de combustíveis de avião na agricultura familiar, porque hoje os chamados SAFs são exigência dos acordos internacionais e não tem esse combustível. E a agricultura familiar vai ser o locus desses
programas. E eu falei em 2 programas, vou falar um terceiro também, um programa voltado para a recuperação das florestas, através de um programa chamado de Florestas Produtivas, a recuperação de espécies nativas que deem resultado econômico, o açaí, o cupuaçu, a castanha, o cacau, dão resultados econômicos impressionantes, né? E isso nós estamos com um programa que vai ser lançado agora no mês de junho, de florestas produtivas. Então, são esses 3 programas novos que a gente está lançando, além dos 2 que eu falei para vocês. Hoje vocês tiraram e desenrolaram a minha língua, então eu tive que falar tudo que vai ser feito aqui agora para frente. Muito bem, deve ter algumas perguntas dos internautas, do rapidinho, só para você interagir um pouco com o nosso chat. Coisa de minutos. Paulo. A Kênia Moreira diz: o agro precisa ser conscientizado da gravidade do que estamos vivendo. Manter o ritmo da Revolução Verde é nos levar ao desastre ambiental. Posso responder a Kênia? Porque a minha memória depois... A Kênia tem razão. Essa chamada Revolução Verde era a ideia do uso de agrotóxicos na agricultura, de uma agricultura mecanizada, e nós estamos vivendo agora uma transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica, e, portanto, uma agricultura agroecológica. Nós temos que fazer essa transição e todos têm que acompanhar. Todo o segmento da agricultura, desde a agricultura empresarial ao agricultor familiar. E esse é um esforço nosso de fazer essa transição de uma agricultura de base química, baseada em agrotóxicos, para uma agricultura de base agroecológica, biológica, baseada em bioinsumos e na agroecologia. O André Lobão diz: ministro, até que ponto 324 deputados e 50 senadores da bancada ruralista podem prejudicar a reforma agrária no Brasil? Olha, esse número, talvez eles tenham recolhido assinaturas, mas não é o tamanho da bancada ruralista no Congresso Nacional, né? E, portanto, todo o programa de reforma agrária está sendo feito dentro da legislação brasileira, dentro da Constituição, e, nesse sentido, a gente espera que eles não criem qualquer dificuldade para a evolução e desenvolvimento do programa de reforma agrária. E o Zé Barbosa Júnior diz: importante essas falas do querido ministro Paulo Teixeira, o governo tem que ser mais enérgico em relação às fake news e aproveitadores. E a Andréia Cristina diz: ministro, quando o governo promoverá ações, feiras, agricultura familiar de baixo preço, poderiam doar terrenos para aposentados sem imóvel para plantarem? Diz a Tem uma pergunta. Nós temos um programa, 3 programas desse governo que estão sendo desenvolvidos, não só pelo nosso ministério, mas pelo Ministério do Meio Ambiente, junto conosco, o Ministério do Desenvolvimento Social conosco, e o Ministério do Trabalho, que envolve hortas comunitárias nas cidades, envolve cozinhas comunitárias, onde você doa os produtos para as cozinhas pelo PAA. Agora, lá no Rio Grande do Sul, 90 cozinhas comunitárias estão produzindo alimentos para os abrigados, 90, com o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é coordenado por nós, pelo MDS e pela Conab. Está lá o Edgar Preto no comando desse programa, junto com o Wellington Dias e nós. Então, as hortas comunitárias, as cozinhas comunitárias, o programa de aquisição de alimentos, e isso, nós estamos fazendo isso que ela falou, destinando terrenos vazios para hortas e cozinhas comunitárias nos centros urbanos. Tem aqui o Vitor Sarno, né, que mandou aqui pelo WhatsApp. Ele fala: pergunte ao ministro se está em discussão no governo de ter um prazo para que todo o agronegócio que receba crédito subsidiado do Plano Safra tenha que adotar agropecuária de baixo carbono ou agroecológica. Sim, tem sim. Nós já do ano passado, nós fizemos o que nós chamamos aí, o chamado o Plano Safra do Brasil, ABC, né? Um Plano Safra de baixo carbono. E isso foi lançado com a Marina, com o Haddad, com o Favro e eu. Então, o compromisso de uma
agricultura e uma pecuária de baixo carbono, e para isso o financiamento está vinculado a projetos dessa natureza. Muito bem. Paulo, antes de te despedir, eu queria te apresentar aqui Suba na Canoa, Bruno Rodrigues, autor de Luiz Gama contra o Império. Como você é advogado, um prestigioso advogado, Paulo, eu tenho certeza que você conhece o Luiz Gama, né? E o Bruno acaba de escrever esse livro. Mostra o livro, Adri. Livrão, ó. Um livro, um compêndio, eu diria, quase 1000 páginas, algo parecido. Eu quero ler. Eu quero ler porque o Luiz Gama foi... Se a gente tiver que eleger um advogado brasileiro, é o Luiz Gama, né? Que libertou tantos escravizados no Brasil. Então, Bruno, parabéns pelo seu estudo, o seu livro, e eu vou lê-lo e vou divulgá-lo, para que a gente possa lembrar dessa advocacia de grande relevância, de grande repercussão, desse que fez um trabalho incrível no século XIX, libertando muitos escravizados e conquistando a alforria para eles. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho um amigo, Bruno, eu não sei se ele serviu de base para o teu livro, o Cássio Chubsky. O Cássio, ele tinha escrito um pequeno livro sobre Luiz Gama, né? Ele faleceu, o Cássio faleceu jovem. Então, eu queria ler o seu livro, e esse seu livro eu recomendo a todo mundo nesse país para ler o livro do Bruno Rodrigues. E aí tem promoção para comprar, inclusive, aqui na Fórum, com 40% de desconto, viu, Paulo? Eu vou comprar da Fórum, então. Hoje eu vou já comprar com o meu Pix aqui. Paulinho, deixa eu te agradecer. Eu vou ter que sair junto contigo aqui, tinha explicado já para a assessoria do Bruno antes. Já estou lendo o livro, Bruno, uma delícia. É um livro premiadíssimo, ganhou prêmio na Universidade de Frankfurt como melhor trabalho acadêmico produzido no ano de, Bruno? 2022. Em 2022, então estamos falando aí de um trabalho de pesquisa internacionalmente reconhecido. E você fica com a Adri, com o Felipe, a Adri também está lendo o livro, o Felipe já vai receber. Paulo, muito obrigado pelo seu zelo e cuidado conosco, Paulo. Viu? Obrigado, Renato, Rovai, Dri Lorenzo, Felipe Pena, Bruno Rodrigues e todos que participam aqui da TV Fórum. Obrigado por me convidarem para esse programa.